Isso não só é muito pejorativo, ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos. E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos. E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista, e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito e que luta contra o capacitismo 24 horas por dia.